PF descobriu tudo o que Vorcaro escondeu na sua delação. O banqueiro Daniel Vorcaro tentou empurrar uma delação mutilada para a Polícia Federal. Um queijo suíço ali cheio de furo. A Polícia Federal descobriu e não ficou nada satisfeita com isso. E o motivo do Vorcaro para tanta omissão está muito óbvio para a Polícia Federal e eu vou te mostrar agora. E, gente, para pensar. O Vorcaro ele tem a chance de ouro, a bala de prata, a chance da vida, a chave para ele salvar a vida dele com uma delação completa. Mas ele está vacilando e correndo risco de perder tudo. Por quê, hein? Eu vou te falar já. Enquanto isso, vai me contando como está sendo o seu final de semana, em especial o seu domingo. O que você fez, o que você vai fazer. E no final vou te contar um pouco também sobre o meu final de semana. Acompanhe aqui comigo essa reportagem que saiu no jornal O Globo, que você vê aí o Vorcaro. E olha aqui. 2 meses depois de firmar o termo de confidencialidade para negociar um acordo de delação premiada, ou seja, 2 meses depois de começar as negociações, o banqueiro Vorcaro do Master enfrenta dificuldades para convencer as autoridades de que ele está de verdade disposto a cooperar. A primeira versão da delação, que foi entregue pela sua defesa em 5 de maio, foi considerada insuficiente. Os investigadores entendem que o material extraído dos celulares do próprio Vorcaro, do seu cunhado Fabiano Zettel e do ex-operador Felipe Mourão, o sicário, tem muito mais elementos do que os relatos apresentados no rascunho de delação até agora. Ou seja, gente, tem mais material que não depende da delação relevante, extraído dos celulares, dos materiais apreendidos, do que tem na delação do Vorcaro. E bora lá recapitular o que o Vorcaro tentou esconder, segundo o Globo. Like, se inscreva no Primeiro canal. nome omitido da delação: senador Ciro Nogueira do Centrão. Olha o que a investigação encontrou. Vorcaro não citou, por exemplo, a suposta mesada paga ao senador Ciro em valores que chegavam a 500 mil, como mostrou Malu Gaspar do Globo. A investigação mostrou uma relação de proximidade do banqueiro com o parlamentar, apontado pela PF como destinatário central de favores financeiros pagos pelo dono do Master. A matéria também fala que o Vorcaro não disse em lugar nenhum da relação dele com Flávio Bolsonaro, que veio à tona nesta última semana, o que confirmou aos olhos da PF que o Vorcaro estaria sendo omisso na delação, porque ele tem que esclarecer a relação dele com todo mundo político, ainda mais quando isso envolve a transferência de altos valores, ainda que seja para o financiamento de um filme. E tem também, gente, a omissão que é master desse caso, que são os detalhes do contrato de 129 milhões de reais do Vorcaro com a esposa do Moraes. Vocês lembram que o Vorcaro ele tinha negado, ou teria negado, segundo a imprensa, a troca de favores dele com Moraes? Que ele teria admitido apenas um contrato que buscava proximidade com o ministro? Pois é, gente, só do Vorcaro confessar que pagou esses milhões todos para a esposa de um ministro, para ter proximidade com ele, somando com aquela mensagem, conseguiu bloquear, somando com as notícias de interferência no Banco Central, gente, só isso já configura indícios fortíssimos de crime. Não importa o que o Vorcaro agora desdiga ou busque blindar o ministro, mas o que parece é que o Vorcaro está sendo econômico, ou para usar a linguagem que a gente usava na Lava Jato, quando o colaborador estava segurando informações, parece que o Vorcaro está contendo danos. Ele tem que explicar esse contrato e o relacionamento dele com Moraes de forma detalhada. Senão, é claro que o ministro André Mendonça não vai aceitar essa delação. Sem falar também do Toffoli. Vorcaro precisa explicar as transações envolvendo o Tayayá, a empresa Maridit. E o relógio, tá correndo pro Vorcaro. Se ele não abrir o bico, ele vai voltar para Papuda e vai voltar logo. Olha aí. Vorcaro agora pode ter que voltar à penitenciária federal, onde o regime é mais rígido. Um pedido feito pela corporação, pela Polícia Federal, está na mesa do ministro do Supremo, André Mendonça, relator do caso na corte, a quem cabe autorizar a transferência. E não acabou aí não, gente. A Polícia Federal prendeu na semana passada Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, suspeito de operar financeiramente aquele grupo chamado A Turma, braço armado da organização criminosa do filho. Pela conta do pai, ainda, segundo a Polícia Federal, Vorcaro teria ocultado 2,2 bilhões de reais. E o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, ele deve também assinar acordo de confidencialidade nessa semana para começar a negociação de uma delação que promete entregar o caminho do dinheiro do Brasil para o exterior. Quando 2 relatores estão correndo ali pela mesma porta, quem chega depois precisa entregar mais. Você acha que o Vorcaro vai refazer a sua delação para salvar a própria pele ou vai continuar tentando blindar a caça dos poderosos de Brasília, mesmo com a Polícia Federal apertando o cerco, hein? E, gente, a razão para ele estar blindando é óbvia. Ele tem medo de entregar as pessoas poderosas e essas pessoas ferrarem ele,
retaliarem ele. Não só essas pessoas poderosas não serem investigadas e punidas, mas elas usarem o seu poder em retaliação. É o que aconteceu com o Sérgio Cabral. Por isso que a gente precisa de império da lei. Por isso que eu preciso da sua ajuda para a gente defender a CPI do Banco Master. Porque a gente precisa aumentar a pressão para que tudo seja investigado, nada seja varrido para debaixo do tapete. Isso foi uma das coisas sobre as quais eu estava conversando com um amigo hoje na igreja, lugar ao que eu sempre vou domingo pela manhã, e a gente estava falando sobre como a gente precisa que essa CPI avance. A minha esposa fez uma viagem, então eu estou sendo nesse final de semana meio que pai, uma mistura de pai e de mãe. E como eu sempre levei as crianças para a igreja, eu levei hoje, lá orei muito por nós todos, pelo país, a gente está precisando muito. E esse foi um dos temas também de um encontro ou passeata de oração ontem, de que eu participei. Dá uma olhadinha aí nessa foto, essa foto foi lá, ontem um encontro, uma passeata de oração pelo Brasil. Agora, você me conta tudo nos comentários. Como que está sendo o seu final de semana, CPI do Master, o que você acha da delação do Vorcaro. Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo, torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Gostei muito de ler nos últimos finais de semana sobre todos aqueles que vão à missa, vão à igreja, vão a culto, diferentes igrejas, pastores que seguem o canal aqui. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe o nosso país.